Evangelho de Mateus, que diz: Então escutem e aprendam o que a comparação do semeador quer dizer. Aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como a semente que cai perto do caminho. Satanás vem e tira o que foi semeado neles. A semente que cai no meio de muita pedra são os que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Porém duram pouco, porque não têm raiz. Quando os sofrimentos e as perseguições chegam por causa da mensagem, logo desistem. Outros se parecem com a semente que cai entre espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas, elas sufocam a mensagem e eles não produzem fruto. E as sementes lançadas na terra boa são aqueles que ouvem a mensagem, entendem e produzem frutos. Uns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais. A nossa palestra de hoje é sobre o capítulo 1 do livro 3º do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para quem não conhece, é o primeiro de uma série de livros escritos por Allan Kardec, no século XIX, e que trata de várias questões. Questões da alma, questões da espiritualidade, questões de reencarnação. Ele é um livro de perguntas e respostas, então, geralmente, quem busca estudar a doutrina tem nele a base de muitas indagações. Então, quem tiver interesse pode estar procurando esse livro para poder estar estudando mais a fundo a doutrina. O livro ele é dividido em uma série de livros, e o livro 3º, ele trata das leis morais. Essas leis, elas vão ser divididas em várias, desde as leis de caridade, de amor ao próximo, de trabalho, de reprodução, ou seja, é muito completo. E por ser um livro de perguntas e respostas, a gente vê que a maioria das indagações, das dúvidas que nós temos em relação à doutrina, elas acabam por serem respondidas no Livro dos Espíritos. A primeira coisa que o Allan Kardec pergunta nesse livro, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele não é infeliz, senão porque se afasta dela. Então, nós temos aqui um aspecto muito interessante abordado pelo Allan Kardec, que é primeiro entender o que é essa lei natural, o que são as leis divinas. Então, as leis divinas são aquelas leis que elas permanecem mesmo com o passar das eras. Então, nós temos aí, com a base dessas leis, a lei da caridade, a lei do amor ao próximo, a própria fé. Então, nós podemos dividir aí e entender que as leis divinas podem passar o tempo que for, elas vão permanecer. Então, é muito diferente do que a gente entende como lei dos homens. Por quê? A lei dos homens, elas acabam por caírem por terra, por muitas vezes elas são falhas, né? Então, nós podemos dividir exatamente isso. As leis divinas, elas regem um conjunto de pensamentos, um conjunto de regras que todos nós devemos aprender a seguir. E quando nós seguimos ela na sua plenitude, quando nós passamos a pôr em prática as leis divinas, o sofrimento ele acaba não ocorrendo. Então, o que a gente entende? Que o nosso sofrimento, a causa dos nossos problemas atuais, vem pelo fato de que nós não seguimos essas leis em algumas de nossas encarnações. A lei dos homens, ela vai mudar conforme a época, conforme já foi dito. E ela é falha. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a dissociar exatamente o que é uma lei divina do que é uma lei dos homens. E a gente tem que dissociar Deus de religião. Porque quando a gente passa a pregar por muitas vezes os princípios de uma religião e você esquece dos ensinamentos de Deus, você pode entrar em diversos problemas, você pode entrar com fanatismo. Tem religiões que servem para manipular, tem religiões que pregam preconceito. Então, a gente tem que aprender exatamente a dissociar o que é de Deus e o que é do homem. Ou seja, dissociar Deus da religião.
Para a gente poder conhecer a fundo além de Deus, não é possível nós conhecermos isso só através de uma encarnação. É necessário que nós tenhamos várias encarnações, porque ela é uma lei muito ampla. Para a gente poder aprender a pôr em prática as leis divinas, são necessárias, então, que nós viemos em várias encarnações exatamente para poder estar estudando as leis. E também para poder estar amadurecendo isso. Porque lá na frente, o Allan Kardec pergunta para os espíritos por que quando Deus nos criou, já não nos criou para que nós possamos, já seguirmos todas essas leis, para que não passemos por nenhuma forma de sofrimento. E aí os espíritos respondem para ele que nós, quando fomos criados, éramos criados como espíritos, fomos criados como simples e ignorantes. E que o que aconteceu? Exatamente devido à nossa simplicidade, à nossa ignorância, nós cometemos os erros que nos levaram ao sofrimento. E esses erros foram exatamente não seguir as leis divinas. Na pergunta 619, o Allan Kardec pergunta assim: que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Ou seja, quais são os objetivos que nós vamos ter relacionados às leis divinas? E os espíritos respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, nós temos aqui um ponto interessante. Para você poder praticar e começar a entender realmente o que são as leis divinas, você deve procurar. Como assim? Você deve estudar, você deve entender, você deve ter uma relação mais íntima com a espiritualidade e com Deus. Nós temos um defeito muito grave, que é sempre esperar que os outros façam as coisas pela gente. Por exemplo, os trabalhos relacionados do templo. Quando você quer muito uma coisa, quando você quer que uma certa situação da sua vida se resolva, geralmente alguns vêm e pedem que se faça um trabalho para que aquela situação da sua vida se resolva. Ou você vem para o templo já com aquela expectativa de que o fato de você estar vindo aqui quer dizer que é como se Deus tivesse uma obrigação de resolver certas situações da sua vida, certos problemas que você tem. Então a gente costuma falar assim: não, eu vou trabalhar no templo porque eu quero que isso aqui se resolva. Eu vou trabalhar no templo porque eu vou pedir aquele determinado médium para fazer um trabalho para mim de libertação, ou para fazer um trabalho para que certos caminhos se abram. Só que a gente não vem com aquele interesse de eu vou no templo porque eu preciso ajudar o meu próximo. Eu vou no templo porque lá tem pacientes que necessitam da minha energia. Então, aí que está a diferença. A gente tem que aprender a entender que pôr em prática a lei divina, a lei de Deus, é a gente vir trabalhar para ajudar o próximo. Porque é a partir desse trabalho que nós vamos ter de Deus, os nossos bônus espirituais. Então, é necessário que a gente venha para trabalhar sem esperar nada em troca. É necessário que a gente venha para, além de trabalhar, também estudar a doutrina, também estudar e compreender tudo que a espiritualidade tem para nos passar. Cabe a nós. Por isso, gente, que as leis de Deus, elas têm que ser colocadas em práticas através da gente. Não tem como eu vir e pedir que o outro lute uma batalha que é minha. Se você vem com interesse exatamente só de ganhar, você não vai conseguir alcançar. Por isso que muitas vezes a gente tem pessoas que procuram e acabam se frustrando. Porque elas falam: eu fui no templo, eu trabalhei, eu fiquei lá durante um tempo, mas a minha vida não andou, mas a minha vida não se resolveu. Será que o problema está na espiritualidade ou será que o problema está em você, que ainda não teve a paciência de esperar que certas situações se resolvam na sua vida? Porque tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente tem nessa encarnação, nós escolhemos passar. E se nós escolhemos passar, a gente tem que ter paciência para esperar que as situações se resolvam.
Eu sei que acaba sendo fácil quando a gente escuta isso, é até clichê, né? Todos nós sabemos exatamente isso, que tem que esperar resolver, a gente não pode se revoltar, realmente não pode. Porque o seu amadurecimento, ele vem através das suas provas. Seria muito fácil a gente ficar nessa encarnação por ficar. Esperar a vida passar, não trabalhar, não estudar, não buscar se melhorar. Ficar nessa encarnação por ficar. Seria o mais fácil. Mas em todas as ideias, todas as leis, tudo que a gente aprende sempre aqui no templo e que a espiritualidade também, que os nossos mentores nos induzem trabalhe. Abra o seu coração, abra a sua mente. Não espere nada em troca. Então, a gente tem que vir para o templo exatamente com essa mentalidade mudada. Eu não vou vir aqui para o templo esperando que a minha vida se resolva. Eu vou vir aqui para o templo para ajudar o meu próximo. E se for do meu merecimento, aí sim eu sei que Deus vai me dar a graça que os meus problemas se resolvam. Porque tudo que a gente passa tem um propósito. A gente sabe que Deus é maravilhoso e que Deus nos ama. Então, por que que Ele deixaria que a gente passasse por sofrimentos ou determinadas situações? Se a gente passa por aquilo ali, a gente passa porque precisamos amadurecer. Ninguém amadurece no que é fácil. O evangelho que eu acabei de ler fala exatamente isso. Quando a palavra vem e as pessoas aceitam, mas diante do primeiro obstáculo elas rejeitam, que fé é essa? Bom, a pergunta de 625, o Allan Kardec faz a seguinte indagação para os espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Ou seja, em quem eu devo me espelhar para que eu seja uma pessoa melhor? Qual é o modelo que Deus deu para que eu possa seguir, para que eu possa amadurecer? E a resposta dos espíritos, ela é muito simples. Eles respondem para Allan Kardec: vede Jesus. Simples. Qual é o modelo que você tem que seguir? O modelo de Jesus. Ah, mas eu não tenho o preparo de Jesus, eu não tenho a capacidade de Jesus. De fato, nós não temos. Mas a gente pode aprender a seguir com as mensagens que ele nos ensinou. A gente pode tentar melhorar pouco a pouco, seguindo os ensinamentos dele. E esses ensinamentos, eles são simples de pôr em prática. Só depende de nós. Então, a gente vê que os espíritos, eles são bem enfáticos quando eles respondem isso para Allan Kardec. Na pergunta 627, o Allan Kardec, ele fala o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos espíritos? Tem a nos ensinar alguma coisa a mais? Ou seja, uma vez que eu já tenho Jesus para me servir de modelo, qual que é a utilidade de eu estudar o que os espíritos têm para me passar? Qual que é a utilidade de eu ouvir a espiritualidade? É só eu seguir Jesus? Mas a gente tem que entender que a época que Jesus veio era uma época em que ele fala que os ensinamentos dele serviam ali para educar toda uma geração que estava se desvirtuando do caminho de Deus. E era uma época diferente da nossa. Então, os espíritos, a espiritualidade, ela vem para explicar, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, as mensagens de Jesus. Quando nós pegamos qualquer livro espírita, desde o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, a gente vê que a explicação dos espíritos para determinadas situações do Evangelho, para determinadas situações que ocorrem, ela é quase científica. Porque você pega um livro desse, você espera ver mensagens só sobre a espiritualidade, a alma, a moral, como viver, e não. A explicação para tudo, ela é quase científica. Ou melhor, ela é científica. Então, o que a gente entende? A todo momento, gente, nós necessitamos educar o nosso espírito
através de estudo. Para a gente poder evoluir, para a gente poder compreender a mensagem de Deus, as leis de Deus, a gente tem que estudar. A gente tem que ter uma relação muito íntima com Deus. Isso parte de nós. O Espiritismo, ele é isso, ele só depende de você. Não é o tipo de doutrina que você pode terceirizar. É o tipo de doutrina em que só você pode melhorar, em que só você pode buscar ali ultrapassar os seus problemas. Ela só depende de você. E é por isso que para muita gente que vem a casa é difícil de seguir a doutrina que nós seguimos. Exatamente porque depende de nós. E aí mais na frente, no mesmo capítulo, nós temos uma distinção aqui do que é o bem e o mal. Então, a primeira pergunta do Allan Kardec é: que definição se pode dar da moral? Isso é interessante da gente analisar. Todos nós aqui no nosso pensamento sabemos o que é moral. Mas os espíritos, eles respondem de uma forma muito simples. A moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Aí vem a pergunta, mas o que é o bem e o que é o mal? Muito simples também. O mal é tudo que nos afasta de Deus. E mais à frente os espíritos perguntam, como que eu vou saber diferenciar o que é o bem do que é o mal? Os espíritos respondem, o mal, para você saber se uma determinada ação sua ela é ruim, ela é má, vê se aquilo que você está fazendo com o seu próximo, se aquela ação que você está fazendo com o seu próximo, você gostaria que ela fosse feita com você. Se você gostaria que aquela ação fosse feita com você, então ela não é má, não. Agora, se aquela ação que você está fazendo vai prejudicar o outro, se fosse com você te prejudicaria, então ela é má. Então, a maldade, gente, ela é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E nós sabemos o que é maldade. Principalmente porque quando a gente pratica a maldade, nós temos um juiz que é a nossa consciência. Porque as leis divinas, nós já nascemos com ela dentro de nós. Ela está escrita na nossa consciência. Então, quando a gente pratica uma ação que é ruim, a gente sofre com ela. Tem um ditado popular que fala, não é? Não há pior juiz do que a nossa consciência. E realmente é isso. Porque quando você pratica uma maldade, o seu juiz vai estar ali com você o tempo inteiro, te lembrando que você praticou aquilo ali. Que aquilo ali que você fez não foi legal. Ah, tá, mas eu não pratiquei a maldade. Eu vi acontecendo determinada situação, mas eu não fiz. Eu não participei. Mas você também não interferiu. Quando a gente não interfere em determinadas situações e por causa dessa nossa atitude de inércia, a gente acaba por deixar o mal acontecer, a gente também é culpado. Tão culpado quanto aquele que praticou a maldade. Vou dar um exemplo histórico para vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma das maiores tragédias da humanidade, que foram a morte aí de mais de 6 milhões de judeus pelas mãos dos nazistas. E após a Segunda Guerra, o que chocou muita gente foi como que os alemães deixaram as atrocidades de tortura, de campos de concentração, elas acontecerem. Como que eles deixaram aquilo ali acontecer? A maioria dos alemães responderam, eu não sabia. Outros responderam, era a lei do meu país. Eu não cometi crime, era a lei da época. Então, se a lei da época sua te incita a matar, te incita a ter preconceito, te incita a ser intolerante e você não faz nada, e você não luta contra aquilo ali, você é tão culpado quanto aquele que pratica. Então, a gente tem que entender exatamente isso. Nós devemos tomar posições na vida. A gente não pode deixar que a nossa vida ela seja uma vida por viver. A gente tem que sempre estar do lado do bem. E o lado do bem é aquele lado que você sabe que nunca vai causar sofrimento em ninguém. Vou dar mais um exemplo. Quando a gente está numa família em que você sabe que um determinado familiar pratica uma ação que não é bem vista, mas você deixa acontecer,
Você não tenta aconselhar? Você não tenta intervir? Porque hoje a gente também vive muito disso, né? Quando a gente vê uma situação de agressão familiar, por exemplo, e aí a gente deixa que aquela situação ocorra. Quando você vê um parente seu que está em sofrimento, que está com uma depressão, aí você fala, não, eu não vou interferir porque, depende dele, ele que não deve deixar se atingir por isso. Você também vai ser culpado. Porque você não tentou ajudar. Você não colocou em prática a lei divina primordial. Qual que é a lei divina primordial? Amar ao próximo. O que Jesus sempre falava e sempre ensinava? Ame o seu próximo como a si mesmo. Amar ao próximo, gente, é ajudar nessas situações também. Para a gente poder estar evoluindo, para a gente poder se tornar pessoas melhores, a gente tem que pôr em prática essas leis divinas. A gente tem que pôr em prática a nossa fé. A gente não pode deixar que a nossa fé, ela balance no primeiro obstáculo que acontece na nossa vida. Que fé é essa? A gente tem que praticar o amor ao próximo, a gente tem que praticar a caridade. Caridade não é só você doar dinheiro, não. Caridade não é só você doar coisas, não. Caridade também é você ouvir o seu amigo. Caridade também é você ajudar os seus pais. A caridade, gente, é você praticar uma boa ação, seja ela a boa ação que for. Para você pode ser uma coisa muito pequena, mas para aquele que recebe a boa ação, se transforma numa coisa enorme. Às vezes, através da sua boa ação, através do fato de você escutar aquele que necessita só de um minuto, que necessita desabafar só um pouco, você vai estar prestando ali um bem precioso. Você também pode praticar a caridade através da sua oração. Faça uma oração em intenção daquele que você sabe que não está bem, mas que nesse momento você não pode ajudar fisicamente, mas você pode ajudar espiritualmente. Então, que fique na nossa mente hoje essa mensagem das leis divinas. Fortaleça a sua fé, pratique a caridade e pratique o amor ao próximo. Muito obrigada.